Na extravagante residência de um magnata, a perfeição parecia reinar em cada canto. Contudo, por trás da fachada de luxo e grandiosidade, ocultava-se uma realidade sombria, uma matriarca frágil, enredada nas brumas da memória, uma noiva ambiciosa, disposta a tudo para preservar as aparências, e uma dedicada cuidadora, que ousou desafiar o impossível. Fique conosco até o fim dessa história. Ela vai te surpreender. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. A mansão de Arthur exalava riqueza em cada pormenor. Lustres de cristal cintilavam no teto abobadado, banhando o ambiente com a luz dourada do entardecer. Os jardins, meticulosamente cuidados, exibiam flores exóticas, e o mármore branco reluzia sob a limpeza impecável. Para o observador externo, a casa era a personificação de um conto de fadas moderno. Mas, como em muitas narrativas, a beleza superficial disfarçava tensões que os olhos desatentos jamais perceberiam. Arthur, um milionário respeitado por sua astúcia nos negócios, movia-se pelos corredores com a postura imponente de quem nasceu para comandar. Aos 45 anos, ele personificava a figura do homem que inspirava tanto confiança quanto um certo temor. Alto, com um olhar penetrante e uma voz grave, raramente via suas decisões serem contestadas. Acostumado a lidar com desafios complexos, Arthur acreditava ter controle absoluto sobre todos os aspectos de sua vida, exceto um. No cerne daquela residência, residia uma fragilidade que nenhuma fortuna poderia curar. Sua mãe, Dona Helena. Aos 78 anos, Helena era uma senhora de doçura ímpar, de fala mansa e um sorriso que desarmava. No entanto, sua mente já não acompanhava a vivacidade de seu coração. O Alzheimer avançava implacavelmente, roubando-lhe as memórias, distorcendo lugares e embaralhando rostos. Algumas manhãs, ela despertava sem reconhecer o próprio filho. Em outras, chamava pelo nome de seu falecido marido, vivendo em um passado que só existia em sua mente. Mesmo assim, um brilho peculiar surgia em seus olhos quando se sentia segura. Esse brilho quase sempre vinha na presença de uma pessoa, Lúcia. Lúcia, com seus 42 anos, era a cuidadora da casa. Humilde, mãe solteira, vinda de uma realidade de privações, ela carregava consigo uma força silenciosa e uma resiliência inabalável. Não era apenas a pessoa que mantinha a mansão impecável, era a única que verdadeiramente compreendia Dona Helena. Com uma paciência infinita, Lúcia sentava-se ao lado da senhora para ouvir histórias repetidas, ajudava a se vestir e acalmava seus medos quando a noite trazia sombras à memória. Para Helena, Lúcia não era apenas uma cuidadora, era uma companhia, um porto seguro. Muitas vezes, em seus momentos de confusão, Helena chamava de filha. E Lúcia, com lágrimas contidas, apenas sorria e respondia com carinho: "Estou aqui, Dona Helena, sempre estarei." Contudo, havia outra presença na mansão, uma que não irradiava ternura, mas sim uma ambição fria: Isabela. Com seus 32 anos, Isabela era jovem, deslumbrante e elegante. Possuía o sorriso ensaiado de quem dominava a arte de se portar em jantares de gala, o olhar calculado de quem media cada palavra. Para Arthur, ela era a companheira ideal. Com Isabela ao seu lado, ele exibia não apenas beleza, mas também status. Afinal, todos comentavam como formavam um casal perfeito. Mas sob a maquiagem impecável e os vestidos de grife, Isabela ocultava uma impaciência cruel. Para ela, Dona Helena não passava de um fardo, um obstáculo no caminho da vida luxuosa que planejava ao lado de Arthur. Quando o magnata estava por perto, Isabela demonstrava-se atenciosa, segurava o braço da senhora, sorria, fazia perguntas gentis. Mas assim que ele se afastava, a máscara caía. "De novo, essa história", dizia, revirando os olhos quando Helena repetia memórias do passado. "Já não falei que não pode mexer nisso", resmungava, escondendo objetos pessoais da idosa para evitar que ela bagunçasse a sala. Isabela não gritava. Sua crueldade era mais sutil, tecida de indiferenças e humilhações veladas. Lúcia percebia tudo. No início, tentou acreditar que era apenas cansaço ou impaciência momentânea da noiva, mas com o tempo, a verdade tornou-se inegável. Isabela não suportava a presença de Helena. Pior, tratava a doença como motivo de vergonha. Certa tarde, quando Arthur saiu para uma reunião, Helena entrou no salão principal, confusa. "Onde está meu pai?" "Ele disse que vinha me buscar", murmurou,
perdida em seus próprios pensamentos. Isabela, sem paciência, respondeu com frieza: seu pai já morreu há 40 anos. Dona Helena, já está mais do que na hora de parar de falar isso. A senhora encolheu-se como se tivesse recebido um golpe. Seus olhos marejaram e ela calou-se, tentando entender o que havia dito de errado. Foi nesse instante que Lúcia entrou, carregando uma bandeja de chá. Ao ver a cena, apressou-se em segurar a mão da idosa. Dona Helena, venha, vamos tomar um chazinho juntas. Seu pai adorava chá também, não é? Disse, conduzindo-a com ternura. O olhar de Helena iluminou-se um pouco e ela sorriu. Isabela cruzou os braços, incomodada. Você a trata como criança. Ela precisa enfrentar a realidade. Ela precisa de carinho, respondeu Lúcia, firme, mas respeitosa. Do lado de fora, Arthur vivia alheio a essas tensões. Confiava em Isabela. Acreditava que estava ao lado de uma mulher sensível e compreensiva. Afinal, sempre que estava presente, ela se mostrava impecável. E Lúcia, humilde, não ousava confrontar diretamente a noiva do patrão. Mas a cada dia que passava, a situação tornava-se mais insustentável. Isabela não escondia o incômodo com a presença da idosa, e Lúcia, cada vez mais, tornava-se a única barreira entre a crueldade velada da noiva e a fragilidade de Dona Helena. Naquela noite, durante o jantar requintado, Arthur brindava com amigos de negócios, elogiando o futuro casamento. Isabela sorria ao seu lado, cumprimentando a todos com charme calculado. No andar de cima, porém, Helena chorava baixinho, acalmada apenas pelas mãos firmes e gentis de Lúcia. A mansão parecia viver em duas realidades paralelas, uma de luxo e brilho, outra de dor e silêncio. E embora Arthur ainda não soubesse, em breve essas duas realidades se chocariam de maneira brutal, porque o que estava escondido atrás das paredes daquela casa não poderia permanecer secreto para sempre. O relógio de parede marcava 3 da tarde quando Arthur saiu apressado para uma reunião de negócios. O som da porta da frente se fechando ecoou pelos corredores da mansão. E com ele desapareceu também o semblante perfeito que Isabela sustentava na frente do noivo. Assim que ouviu o motor do carro se afastando, seus ombros relaxaram. O sorriso ensaiado desapareceu. Nos olhos que antes cintilavam diante de Arthur, brotou uma frieza cortante. Lúcia, que estava na copa arrumando uma bandeja de frutas para Dona Helena, percebeu a mudança imediata. Já conhecia aquela transformação. Era como se duas versões de Isabela habitassem a mesma pessoa, a delicada e gentil que Arthur via, e a impaciente, cruel e calculista que surgia quando ele não estava presente. Dona Helena estava na sala, sentada numa poltrona próxima à janela com uma pequena caixa de música antiga no colo. Seus dedos enrugados acariciavam a madeira polida e seus olhos marejavam diante da melodia suave que a caixa emitia. Olhe, Lúcia, disse a senhora, confusa, é a nossa canção. Ele prometeu que ia me buscar hoje. Será que vai demorar? Lúcia se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Essa é a canção que seu marido gostava, Dona Helena. Sim, ele sempre cumpre a palavra. Antes que Lúcia pudesse responder, Isabela entrou no cômodo, cruzando os braços diante da cena. De novo, disse, revirando os olhos. Essa caixa velha só ocupa espaço, Dona Helena. Você não se cansa de ficar com essas coisas antigas. A voz fria cortou o ambiente. Helena baixou os olhos, confusa, como se tivesse feito algo errado. Suas mãos tremiam levemente sobre a caixa. Lúcia lançou um olhar firme para Isabela. Não precisava falar assim. Não se meta, Lúcia, retrucou Isabela com desdém. Você é paga para limpar e servir, não para dar lições de moral. O clima ficou pesado. Dona Helena fechou a caixa de música como quem esconde uma culpa. Lúcia respirou fundo, controlando a indignação. Sabia que discutir abertamente poderia custar-lhe o emprego, mas dentro dela crescia a certeza de que não podia mais assistir calada aquelas humilhações. Isabela aproximou-se da idosa, fingindo um sorriso. Vamos, Dona Helena, está na hora do seu remédio. A senhora hesitou, olhando para Lúcia em busca de segurança. É hora mesmo. Eu levo para a senhora, respondeu a cuidadora com doçura. A senhora pode confiar em mim.
Isabela suspirou alto, impaciente. Claro, confia na cuidadora, murmurou, virando as costas. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Isabela começou a inventar desculpas para afastar Helena das visitas, alegando que a doença deixava inconveniente. Em um jantar importante, Isabela deu a Helena um calmante sem conhecimento de Arthur, que a deixou sonolenta e ausente durante o evento, apresentando-a como cansada aos convidados. Lúcia sabia a verdade, mas não podia fazer nada. Naquela noite, Helena teve uma de suas crises. Caminhava desorientada pelos corredores, chamando pelo marido falecido. Isabela, irritada pelo barulho, perdeu o controle. Já chega, gritou, agarrando o braço da idosa com força. Você só atrapalha, entende? Só atrapalha. Lúcia entrou correndo ao ouvir o grito. Encontrou Helena assustada, tentando se soltar, e Isabela com uma expressão dura, quase sem perceber a brutalidade com que segurava a senhora. Solte-a agora, ordenou Lúcia, avançando. Isabela arregalou os olhos, surpresa com a ousadia. Como se atreve a falar comigo desse jeito? Eu me atrevo porque ela merece respeito, respondeu Lúcia, firme, puxando Helena para perto de si. A idosa encolheu-se nos braços da cuidadora, soluçando. Isabela ficou estática, engolindo a raiva, mas dentro dela algo queimava, uma promessa silenciosa de vingança. Você vai pagar por essa ousadia, murmurou antes de sair do cômodo, batendo a porta. Lúcia permaneceu ao lado de Dona Helena até que ela se acalmasse. A senhora, em sua confusão, repetia palavras que atravessavam a alma da cuidadora. Obrigada por me proteger. Obrigada por não me abandonar. Lúcia segurava a mão frágil e respondia apenas: sempre vou cuidar da senhora. Sempre. E naquela noite silenciosa, o destino começava a se desenhar. Lúcia, a simples cuidadora, tornará-se o escudo invisível entre a crueldade de Isabela e a fragilidade de Dona Helena. O que ninguém imaginava é que muito em breve essa proteção seria posta à prova da maneira mais cruel. E Arthur finalmente veria com os próprios olhos o que acontecia dentro de sua casa. O sol atravessava as cortinas da sala principal da mansão, iluminando cada detalhe da decoração luxuosa. Sobre a mesa de centro, taças de cristal refletiam a luz dourada e arranjos de flores frescas completavam o cenário de uma tarde de recepção. Arthur havia convidado alguns parceiros de negócios e amigos próximos para um jantar elegante naquela noite. Isabela se encarregara de organizar tudo. Estava impecável em um vestido vermelho, com um sorriso estudado e cada gesto calculado para impressionar os convidados. Do lado de fora, carros importados se alinhavam, e dentro da casa o clima era de expectativa. Dona Helena, no entanto, estava inquieta. Com o avanço da doença, grandes encontros sociais a deixavam confusa. Sentada em uma poltrona próxima à escada, observava o movimento sem compreender muito bem o que acontecia. Lúcia, atenta, permanecia ao lado dela, pronta para intervir quando os convidados começassem a chegar. Arthur os recebia com a postura firme de sempre, orgulhoso de apresentar a casa e a futura esposa. Esta é Isabela, minha noiva, disse com um sorriso contido. Ela cumprimentava a todos com delicadeza, enchendo os olhos de quem via. Mas Helena, em sua fragilidade, levantou-se de repente, aproximou-se do grupo, olhando fixamente para um dos convidados, murmurou: Jorge, você voltou? Eu sabia que viria. Todos ficaram em silêncio. O homem, constrangido, apenas sorriu sem jeito. Arthur pigarreou, tentando contornar a situação. É a doença. Às vezes ela confunde as pessoas. Isabela, no entanto, não perdeu a chance de mostrar sua impaciência. Dona Helena, sente-se, por favor. Está atrapalhando a recepção. O tom ríspido atravessou o salão como uma lâmina. Lúcia, sentindo o desconforto da senhora, aproximou-se rapidamente. Venha comigo, Dona Helena, disse com doçura, segurando-a pelo braço. Vamos descansar um pouco ali no sofá. Está bem. A idosa se deixou conduzir, ainda murmurando palavras desconexas. Durante o jantar, tudo parecia sob controle. Arthur conversava animado com os convidados. Isabela sorria e servia vinho nas taças. Mas Helena, sentada em silêncio ao lado de Lúcia, de repente começou a cantar uma canção antiga.
Sua voz suave ecoou pela sala, chamando a atenção de todos. Alguns convidados sorriram, encantados com a ternura do momento. Que gracinha! Ela ainda se lembra das músicas antigas, comentou uma senhora emocionada. Mas Isabela apertou os lábios, irritada, aproximou-se da sogra e sussurrou com frieza. Está envergonhando a família. Fique quieta. Helena, confusa, calou-se imediatamente. Seu olhar entristecido voltou-se para Lúcia como de uma criança repreendida. Lúcia não conseguiu se conter. Com licença, disse, levantando-se junto da idosa. Dona Helena não está envergonhando ninguém. Ela está apenas sendo ela mesma. Os convidados ficaram em silêncio, atentos. Isabela virou-se para Lúcia, incrédula, tentando manter a compostura diante de todos. Lúcia, não é da sua conta. É da minha conta, sim, respondeu a cuidadora, firme, mas respeitosa, porque é desumano tratar uma senhora doente como se fosse um peso. O clima ficou tenso. Arthur, que estava do outro lado da mesa, percebeu a discussão. O que está acontecendo? Perguntou, surpreso. Isabela apressou-se em sorrir. Nada, querido. É só que sua mãe às vezes se exalta. Lúcia não precisa se meter. Mas Helena, com lágrimas nos olhos, segurou forte a mão da cuidadora e murmurou em voz baixa. Minha filha, não me deixe sozinha. As palavras atravessaram o coração de todos. Lúcia engoliu em seco, acariciando a mão frágil da idosa. Nunca vou deixá-la, Dona Helena, respondeu, a voz embargada. Um murmúrio percorreu os convidados. Alguns trocaram olhares de reprovação para Isabela, que já não conseguia esconder a irritação. Quando o jantar terminou, a tensão pairava no ar. Arthur se despediu dos convidados com um sorriso protocolar, mas dentro de si algo já estava inquieto. Lúcia acompanhou Helena até o quarto, ajudando-a a deitar-se. A senhora ainda segurava sua mão com força, como se temesse ser abandonada. Você é como uma filha para mim, murmurou antes de adormecer. Lúcia ficou ao lado dela até ter certeza de que descansava tranquila. Do lado de fora, Isabela aguardava na sala, os braços cruzados e o olhar furioso. Assim que viu Lúcia, avançou. Você se acha muito corajosa, não é? Ficar me desafiando na frente de todos. Lúcia respirou fundo. Não é questão de coragem, é questão de respeito. Respeito. Isabela deu uma risada amarga. Ela nem sabe quem é você. Vive confundindo tudo e todos. Não passa de um fardo, e você não passa de uma cuidadora insolente. Os olhos de Lúcia arderam, mas sua voz permaneceu firme. Talvez eu seja só uma cuidadora, mas ao menos não sou cruel. Isabela avançou um passo, quase encostando o rosto no dela. Você não perde por esperar, sussurrou antes de se afastar. Lúcia fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Sabia que tinha atravessado uma linha perigosa, mas dentro dela não havia arrependimento. Havia apenas a convicção de que fizera o certo. Aquela noite marcou um divisor de águas na mansão. Isabela havia jurado que faria Lúcia pagar pela ousadia. E Lúcia, mesmo temendo as consequências, sabia que jamais poderia virar as costas para Dona Helena. O que ela não sabia é que em breve toda a verdade seria exposta, e que Arthur, o homem que ainda vivia cego pelas aparências, estava prestes a enxergar sua noiva como realmente era. A tarde caiu sobre a mansão com um silêncio incomum. Arthur havia passado o dia fora em uma reunião de negócio, se avisara que retornaria apenas à noite. Isabela acreditava ter a casa sob controle, livre dos olhares atentos do noivo. No andar de cima, porém, Dona Helena estava inquieta. Caminhava pelo quarto em passos curtos, com o olhar perdido, murmurando frases desconexas. Lúcia, que estava na cozinha preparando um chá para a senhora, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Um vaso de flores havia caído, e Helena estava no chão, assustada, mas ilesa. Lúcia correu para ajudá-la, mas Isabela, que também ouviu o barulho, chegou antes. O que você fez, Dona Helena? Você é tão desastrada, gritou Isabela, sem se importar com a fragilidade da idosa. Lúcia interveio. Isabela, por favor, ela não fez por querer. Não se meta, Lúcia, retrucou Isabela, empurrando a cuidadora. Essa velha só me dá trabalho. Nesse momento, Lúcia,
Sentindo a impotência e a raiva, tomou uma decisão. Discretamente, pegou o celular e começou a gravar a cena. Isabela, cega pela raiva, continuou a humilhar Helena, sem perceber que estava sendo filmada. Você é um peso, Dona Helena, um fardo para esta família, vociferava Isabela, enquanto Helena chorava, encolhida no chão. Lúcia gravou o suficiente para provar a crueldade de Isabela. Quando Isabela se afastou, Lúcia ajudou Helena a se levantar e a levou para a cama. A noite chegou e Arthur retornou à mansão. Lúcia, com o coração apertado, sabia que era a hora de agir. Ela esperou o momento certo, quando Arthur estava sozinho em seu escritório. Com as mãos trêmulas, Lúcia mostrou o vídeo a Arthur. O rosto do magnata, antes sereno, contorceu-se em uma mistura de choque e descrença. Ele assistiu à gravação em silêncio, vendo a mulher que amava e em quem confiava, revelando sua verdadeira face. As palavras de Isabela, a crueldade em seus olhos, a vulnerabilidade de sua mãe no chão, tudo se desenrolava diante dele. Quando o vídeo terminou, Arthur estava pálido. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz embargada. Isabela jamais faria isso. Eu gostaria que não fosse, Sr. Arthur, respondeu Lúcia, com a voz embargada. Mas a senhora Helena tem sofrido muito. Arthur, em choque, confrontou Isabela. A noiva tentou negar, inventar desculpas, mas o vídeo era irrefutável. A verdade, antes oculta, explodiu na mansão. Isabela foi expulsa da casa e Arthur, finalmente, enxergou a realidade. Ele pediu perdão à sua mãe e à Lúcia, prometendo que as coisas seriam diferentes. A mansão, antes um palco de aparências, tornou-se um lar de verdade e cuidado. Lúcia permaneceu na casa, não mais apenas como cuidadora, mas como parte da família, a guardiã da paz e do carinho que Dona Helena tanto precisava. E Arthur, embora ferido pela decepção, aprendeu a lição mais valiosa. A verdadeira riqueza não está no luxo, mas na compaixão e na verdade que se esconde por trás das paredes de um lar. O dia seguinte trouxe consigo uma atmosfera carregada de tensão. Isabela, com a fúria contida, evitava Lúcia, mas seus olhares gélidos e as ordens ríspidas deixavam claro que a cuidadora estava sob vigilância constante. Lúcia, por sua vez, sentia o peso da ameaça, mas a determinação de proteger Dona Helena era maior do que qualquer medo. Ela redobrou sua atenção, observando cada movimento de Isabela, cada palavra dita, cada gesto. A mansão, antes o refúgio de luxo, transformou-se em um campo de batalha silencioso, onde a compaixão de Lúcia se chocava com a crueldade velada de Isabela. Arthur, alheio à crescente hostilidade, estava imerso em seus negócios. Sua confiança em Isabela era inabalável, e ele via a noiva como a personificação da elegância e da sensatez. Lúcia, no entanto, via a fragilidade de Dona Helena se acentuar a cada dia, e a indiferença de Isabela tornava-se cada vez mais insuportável. A cuidadora passava horas com a idosa, lendo-lhe livros, cantando canções antigas e revivendo memórias que, embora confusas, traziam um brilho aos olhos de Helena. Era nesses momentos de intimidade que Lúcia encontrava forças para continuar sua luta silenciosa. Ela sabia que, para Helena, ela era mais do que uma cuidadora. Era um elo com a realidade, um refúgio em meio à confusão da doença. Uma tarde, enquanto Lúcia e Dona Helena estavam no jardim, Isabela apareceu, com um sorriso forçado nos lábios. Ela trazia consigo um catálogo de casas de repouso de luxo. Arthur e eu estivemos conversando, disse Isabela, dirigindo-se a Lúcia, mas com um olhar de desprezo para Helena. Achamos que seria melhor para Dona Helena ter um ambiente mais adequado às suas necessidades, com profissionais especializados e tudo mais. Lúcia sentiu um calafrio. Ela sabia o que aquilo significava. Isabela queria se livrar de Helena. Dona Helena está bem aqui, respondeu Lúcia com a voz firme. Ela tem tudo o que precisa e eu estou aqui para cuidar dela. Isabela riu, um som seco e sem humor. Você é apenas uma cuidadora, Lúcia. Não tem voz nas decisões da família. Helena, percebendo a tensão, agarrou a mão de Lúcia, com os olhos marejados. Não me deixe, minha filha, murmurou. Lúcia apertou a mão da idosa, prometendo silenciosamente que jamais a abandonaria.
Nos dias que se seguiram, Isabela intensificou sua campanha para internar Dona Helena. Ela manipulava Arthur, pintando um quadro sombrio da saúde da mãe, exagerando seus lapsos de memória e inventando incidentes que nunca aconteceram. Arthur, dividido entre o amor pela mãe e a influência de Isabela, começou a considerar a ideia. Lúcia, desesperada, tentou alertá-lo, mas suas palavras eram abafadas pela voz persuasiva de Isabela. A cuidadora sentia-se impotente, observando a teia de mentiras se fechar em torno de Dona Helena. Ela sabia que precisava de uma prova, algo irrefutável que revelasse a verdadeira face de Isabela. Foi então que a ideia de gravar as interações de Isabela com Helena surgiu em sua mente. Era um risco, mas Lúcia estava disposta a tudo para proteger a mulher que se tornará sua segunda mãe. O plano de Lúcia era arriscado, mas a urgência da situação a impulsionava. Ela começou a carregar seu celular consigo o tempo todo, sempre pronta para gravar qualquer interação que Isabela tivesse com Dona Helena. Os primeiros dias foram frustrantes. Isabela, astuta, parecia sentir a presença de Lúcia e mantinha sua fachada de noiva atenciosa. Mas Lúcia sabia que a paciência de Isabela era limitada e que, mais cedo ou mais tarde, ela revelaria sua verdadeira natureza. A oportunidade surgiu em uma tarde chuvosa, quando Arthur estava fora e Isabela acreditava estar sozinha com Helena. Lúcia estava na cozinha, mas deixou a porta entreaberta, com o celular em modo de gravação, enquanto observava Isabela se aproximar de Helena, que estava sentada na sala, cantarolando uma canção antiga. Isabela, irritada com a melodia, aproximou-se de Helena com um olhar de desprezo. "Pare com isso, Dona Helena. Essa cantoria me irrita." Helena, assustada, parou de cantar. "Eu só estava me dando nos nervos", interrompeu Isabela, com a voz carregada de raiva. "Você é um fardo, uma inconveniência. Não vejo a hora de você ir para o lugar onde não possa mais me atrapalhar." Helena encolheu-se na poltrona, os olhos marejados. Eu não quero ir embora." "Não importa o que você quer", vociferou Isabela, perdendo completamente o controle. "Você vai para onde eu quiser. E não adianta chorar, ninguém se importa com as suas lágrimas." Lúcia, com o coração apertado, gravou cada palavra, cada gesto de crueldade. Ela sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma ponta de esperança. Finalmente, ela tinha a prova que precisava. Quando Isabela se afastou, Lúcia correu para o lado de Helena, abraçando-a e consolando-a. A idosa, em sua confusão, apenas murmurava: "Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim." Lúcia a acalmou, prometendo que tudo ficaria bem. Naquela noite, Lúcia mal conseguiu dormir. O vídeo em seu celular era a chave para a liberdade de Dona Helena, mas também um risco para seu próprio emprego. Ela sabia que, ao revelar a verdade, estaria desafiando Isabela diretamente e as consequências poderiam ser severas. Mas a imagem de Helena, encolhida e assustada, era mais forte do que qualquer medo. Lúcia decidiu que era hora de agir. No dia seguinte, Lúcia esperou o momento certo para abordar Arthur. Ela sabia que precisava ser cuidadosa, pois a confiança de Arthur em Isabela era profunda. A oportunidade surgiu quando Arthur estava em seu escritório, revisando documentos. Lúcia, com o coração batendo forte, bateu na porta. "Senhor Arthur, preciso falar com o senhor sobre algo muito importante." Arthur, surpreso com a seriedade da voz de Lúcia, convidou-a a entrar. Lúcia, sem rodeios, explicou a situação, a crueldade de Isabela com Dona Helena e a tentativa de interná-la. Arthur ouvia em silêncio, seu rosto se contorcendo em uma mistura de descrença e raiva. "Isso não pode ser verdade, Lúcia. Isabela jamais faria algo assim." Lúcia, então, mostrou o vídeo. Arthur pegou o celular e seus olhos fixaram-se na tela. Ele viu Isabela, a mulher que amava, revelando sua verdadeira face. As palavras cruéis, o desprezo, a humilhação de sua mãe, tudo se desenrolava diante dele. O silêncio no escritório era pesado, quebrado apenas pela voz de Isabela no vídeo. Quando o vídeo terminou, Arthur estava pálido, seus olhos marejados. Ele não conseguia acreditar no que tinha visto. Eu não sabia." murmurou, a voz embargada. "Como pude ser tão cego?" Lúcia,
com a voz embargada, respondeu: "A senhora Helena tem sofrido muito, senhor Arthur. Ela precisa de sua proteção." Arthur, com a raiva e a decepção tomando conta de si, levantou-se e saiu do escritório. Ele sabia o que precisava fazer. Arthur confrontou Isabela imediatamente. A noiva, pega de surpresa, tentou negar, inventar desculpas, mas Arthur, com o vídeo em mãos, não lhe deu chance. A verdade, antes oculta, explodiu na mansão. Isabela, sem ter para onde fugir, foi expulsa da casa, sua ambição e crueldade expostas para todos verem. A mansão, antes um palco de aparências, tornou-se um lar de verdade e cuidado. Arthur, ferido pela decepção, pediu perdão à sua mãe e a Lúcia. Ele prometeu que as coisas seriam diferentes, que a mansão seria um lugar de paz e amor. Lúcia permaneceu na casa, não mais apenas como cuidadora, mas como parte da família, a guardiã da paz e do carinho que Dona Helena tanto precisava. A relação entre Arthur e sua mãe se fortaleceu, e ele passou a dedicar mais tempo e atenção a ela. A mansão, antes fria e impessoal, ganhou vida, preenchida com risadas, carinho e a presença reconfortante de Lúcia. E Arthur, embora ferido pela decepção, aprendeu a lição mais valiosa. A verdadeira riqueza não está no luxo, mas na compaixão, na verdade, que se esconde por trás das paredes de um lar. A história de Dona Helena, Lúcia e Arthur tornou-se um testemunho da força do amor e da compaixão, e da importância de enxergar além das aparências. A mansão, antes um símbolo de status e poder, transformou-se em um santuário de afeto e cuidado, onde a fragilidade da memória era acolhida com ternura, e a verdade, finalmente, prevaleceu. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou.